Olá, o papo de hoje é sobre planejamento e plano de ação. Meu nome é Nilbo Nogueira e eu quero trazer nesse vídeo uma ferramenta auxiliar para o planejamento que é chamada de plano de ação. Mas antes de entrar especificamente no plano de ação, de como se faz, como se elabora esse plano de ação, eu quero fazer uma comparação entre dois tipos de planejamento. O primeiro deles é o planejamento educacional, que a gente já conhece, já sabe como é, já sabe como faz, está acostumado com eles. Mas eu quero falar um pouquinho também e comparar sobre o planejamento estratégico, que é aquele planejamento que a empresa faz, a área corporativa faz. Especificamente nesse caso do planejamento estratégico, o que acontece? Normalmente as empresas têm o hábito de colocar metas. Então, por exemplo, o objetivo desse ano da nossa empresa é aumentar em 20% o número de clientes. Ok, veja, existe ali uma meta, né? Junto com o objetivo existe uma meta que é aumentar em 20%. Legal, vamos pegar agora um objetivo educacional, um objetivo da escola. A gente tem lá no nosso planejamento, principalmente no nosso PPP, que o nosso objetivo é formar o cidadão integral, crítico e reflexivo, etc, etc. Legal. Terminado o ano, vamos pegar agora o nosso planejamento e avaliar, verificar se aconteceu. A empresa pega o planejamento dela e está escrito no primeiro objetivo que eles tinham que aumentar em 20% o número de clientes. Esse objetivo aconteceu? Sim ou não? Não, verificado lá pelos dados que só aumentou 15%. Legal. Quem é o responsável por esse objetivo? Porque ele não foi alcançado. Essa pessoa corre o risco, inclusive, de ser demitida, né? Porque existia uma meta e é assim que a empresa funciona, né? Se você não atingir as metas, possivelmente você pode ser, inclusive, mandado embora, tá? Mas porque ele tinha lá uma ferramenta que ajudava a medir isso. E dos 20%, só alcançaram 15%. Ok, vamos pegar agora, no final do ano, o nosso planejamento da escola e vamos avaliar. Nosso primeiro objetivo, formar um cidadão integral, crítico e reflexivo para atuar na sociedade, etc e tal. Isso aconteceu? Sim ou não? Difícil, né, você dizer que sim, difícil você dizer que não, né? Porque como eu posso dizer alguma coisa de algo tão subjetivo? Então veja, o que eu quero comparar para vocês é exatamente isso, a subjetividade que existe às vezes no planejamento educacional com a objetividade mensurável, quantificável, né, que existe no planejamento corporativo, tá ok? Não estou dizendo que esse é melhor ou que esse é pior ou coisas do tipo. Eu só quero mostrar o seguinte, às vezes a gente precisa buscar em outros lugares, beber em outras fontes, para quê? Para que a gente possa também melhorar a qualidade e a facilidade do nosso planejamento. Legal? Então vamos lá. Começando então o nosso plano de ação. A primeira etapa do plano de ação é o objetivo. O objetivo significa o quê? O que que você quer fazer? O que é que você espera acontecer? E nesse caso precisa ser, como o nome diz, objetivo. Toma muito cuidado com isso, para não estabelecer algo subjetivo. Nós da área de educação adoramos escrever frases bonitas, né? Aprendemos até aqueles verbos que se colocam em objetivos, né? E a frase sai linda e maravilhosa. Nosso objetivo é formar um cidadão integral, crítico, reflexivo, para atuar na sociedade, num mundo globalizado do qual estamos inseridos. E aí no final, quando você lê aquilo para dizer se aquilo aconteceu sim ou não, a gente não sabe, porque ela está subjetiva demais. Então tome bastante cuidado com essas frases, né, que a gente está acostumado a escrever, muito bonita, etc e tal. Seja objetivo e se pergunte, quando terminar esse planejamento, quando terminar o prazo dessa ação, eu vou conseguir responder sim ou não? Se você ficar na dúvida, significa que esse objetivo não está bem estabelecido. Legal? Segunda etapa é a fundamentação, que significa para que você vai fazer isso. E aí, a dica que eu deixo para vocês é o seguinte. Às vezes a pessoa estabelece lá o objetivo, na hora de justificar isso, de dizer para que, ela sente uma dificuldade tremenda, tá? Ou não consegue
justificar, não consegue fundamentar isso daí. E aí a dica que eu deixo para vocês é o seguinte: pega esse objetivo, relê, verifica se não tem nada a ser mudado nele, e se você continuar ainda não conseguindo escrever ou falar para que você quer isso daqui, simples, joga isso fora, começa de novo, ok? Tem algum problema nesse objetivo que você não conseguiu fazer a fundamentação dele, legal? Terceira etapa do plano de ação são as metas. Isso é uma novidade um pouco para nós da área de educação, é quantificar. Nós na área de humanas estamos mais acostumados a qualificar e não quantificar. Mas em alguns momentos essa quantificação é necessária, ela é importante. Então, por exemplo, lá no meu objetivo está escrito que eu quero fazer encontros com os pais durante o ano. Ok, aqui na meta eu tenho que dizer quantos encontros eu quero fazer. Por exemplo, 4 encontros. E aí esse número vai nortear o meu dia a dia para saber, já fiz 2, faltam mais 2, está terminando o ano, como é que está a minha situação? Percebe? Isso te auxilia. Outro exemplo, eu quero trabalhar esse ano com a pedagogia dos projetos. Tá legal. Quantos projetos você quer fazer esse ano? 2. Legal, então em metas vai aparecer que você pretende fazer 2 projetos esse ano. Legal? Então isso significa estabelecer metas, no caso quantificáveis. Quarta etapa do plano de ação são as estratégias. Estratégia significa o como. Como é que eu vou fazer isso? Normalmente, o professor estabelece, ele já tem ideia de como ele vai fazer isso, mas em algumas situações ele precisa estabelecer o básico e deixar em aberto essas estratégias, porque, por exemplo, se for um trabalho com projetos com os alunos, quando fizerem os planejamentos, com certeza eles vão influenciar nessas estratégias, e aí eu vou precisar complementá-las. Então, em algumas situações, você vai ter que deixar essas estratégias semi-preenchidas, ok? Aguardando o que é que vai acontecer, principalmente se tiver envolvimento de alunos ou de pessoas externas, que pode influenciar aqui no como você ou vocês farão para atingir esse objetivo estabelecido. Legal? Quinta etapa do plano de ação são os recursos. Se eu sei agora o que eu quero fazer, para que eu quero fazer, como que eu vou fazer, o quanto eu vou fazer, agora eu preciso saber que recursos eu vou precisar para isso. Então, por exemplo, eu vou fazer reuniões com os pais. Então eu preciso, sei lá, por exemplo, servir café para esses pais. Então eu vou precisar de um recurso humano, que é a merendeira, né, que vai fazer o café e levar no dia tal, a tal horas, na sala tal, para a minha reunião. É um recurso humano que eu vou precisar. Tá? Para essa reunião eu vou precisar entregar textos, cópias de textos para os pais. Ok, então, para o dia tal, eu vou precisar de tantas cópias que já deve estar na minha sala para eu poder entregar para os pais. São recursos, né? Às vezes humanos, às vezes materiais. Tá legal? No projeto que eu vou fazer com os meus alunos sobre higiene corporal, eu preciso convidar um dentista para dar uma palestra aqui sobre higiene bucal. Legal! Então, marque antes com esse dentista para ele dar a palestra, fale com ele, organize tudo, tá? Então, ele é um recurso humano que você já tem lá, né? Que já foi agendado, já está tudo certo, tudo combinado. Se não, na hora H, no dia que acontece, nossa, esqueci de ligar e não aconteceu. Tá legal? Então os recursos para a gente listar tudo aquilo que a gente precisa para fazer com que esse objetivo realmente aconteça. Ok? Sexta etapa do plano de ação é o cronograma. O cronograma significa quando. Quando isso vai acontecer? E às vezes não é quando o planejamento vai acontecer em si, mas quando cada uma dessas estratégias que a gente listou vai acontecer. Falar com a merendeira, quando que eu tenho que falar? Tirar as cópias para entregar para os pais, quando eu vou ter que fazer isso? Ok? Então o cronograma ele ajuda você listando
todas as etapas que você precisa fazer, todas as estratégias que você já listou, mas colocando datas para você se organizar previamente. Senão, o dia a dia da escola nos engole, né, gente? A gente corre daqui, corre de lá, apaga fogo, é aluno fazendo isso, é coordenadora cobrando aquilo. Quer dizer, você fica tão envolvido que de repente quando você vê, já foi, já está acontecendo aquela ação e você ainda não tinha se preparado para aquilo. O cronograma serve exatamente para isso, né? Para você se organizar em termos de tempo, ok? Sétimo ponto que aparece no plano de ação é a avaliação. Terminado o seu planejamento, você vai pegar esse plano de ação, vai lá no objetivo, que era o seu primeiro tópico, verifica qual é o objetivo, leia esse objetivo e diga, isso aconteceu? Sim ou não? Simples, ok? Se aconteceu, perfeito, ótimo, parabéns, você conseguiu atingir seu objetivo. Não aconteceu, legal, não tem nenhum problema. Talvez você tenha que buscar uma outra estratégia, porque essa estratégia que você estabeleceu não foi o suficiente para atingir esse objetivo. Ou esse objetivo já não é mais importante nessa altura do campeonato. Já passou por outras situações que ele já não vale mais, não tem mais nenhuma importância. Se você ficar na dúvida, talvez ele tenha acontecido ou não, né, o perigo daí é que talvez esse objetivo não estivesse bem estabelecido. E aí você não consegue. O legal é quando você consegue no final dizer sim ou não. Aconteceu ou não? Se não aconteceu, vai buscar outras estratégias. Se aconteceu parcialmente, significa que você vai ter que continuar, né, insistindo nisso com outras estratégias ou repetindo as mesmas, não importa, mas significa que ainda você não atingiu. Tem alguma coisa faltando aqui. Legal? Então, resumindo rapidamente aqui os 7 tópicos, as 7 etapas de um plano de ação. Objetivo, o que você quer. Fundamentação, para que você quer. Metas, o quanto você quer. Próxima, estratégias, que vai dizer como você vai fazer. A quinta, são os recursos humanos ou materiais que você vai precisar para isso. A sexta é o cronograma, que vai facilitar o seu trabalho, a organização do seu trabalho, para você acompanhar o andamento do seu trabalho. E a sétima é a avaliação, que você vai verificar no final se aquilo que você planejou saiu ou não do papel. Então a ideia básica dessa ferramenta é exatamente isso. Não é um papel a mais, poxa Nilbo, mas eu vou ter que preencher mais um papel. Sim, você vai ter que preencher um papel, mas na realidade esse papel serve para ajudar a tirar o outro papel da gaveta, né? Porque às vezes como eu planejo, mas não estabeleci como vou fazer, o que eu vou precisar, o quanto vou precisar, aquele papel do planejamento vai ficar na gaveta. E essa ferramenta serve exatamente para isso, para ajudar você, né, mesmo ela sendo um papel a mais, serve para ajudar você a colocar esse planejamento em ação e você conseguir realmente os resultados que você esperava. Ok? Então essa era a ideia desse vídeo. Espero que vocês consigam praticar um planejamento utilizando o plano de ação. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.